Olá pessoal, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Israel Rodrigues, do canal Luz do Evangelho. Passando aqui para compartilhar com vocês um tema bem pertinente. Eu queria direcionar esse vídeo àquelas pessoas que de alguma forma estão buscando ter um contato com Deus, uma proximidade com Deus, mas que ainda não sabe como se chegar a Ele. Então eu queria compartilhar 5 verdades, eu queria dar a você algumas dicas de como nós podemos se aproximar de Deus. É bem verdade que a maioria das pessoas dizem que Deus existe, mas Deus ele não quer que nós apenas acreditemos que Ele existe. Deus ele quer se relacionar com cada um de nós. Um teólogo chamado Louis Berkhof, ele disse que o ateu teórico ele afirma que Deus não existe e dá razões para confirmar a sua crença. Mas também existe o ateu prático, que é aquele que diz que Deus existe, afirma que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Eu acredito que Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer se aproximar de você, Ele quer mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua vida, e eu tenho certeza que pode ser isso que está no seu coração. Então eu queria compartilhar com você 5 dicas de como nós podemos nos achegar a Deus e receber dele a aprovação, receber dele a direção e nós termos em nosso coração, em nosso espírito a realidade de que Deus existe e de que Ele se preocupa com nós e de que o seu amor ele está derramado em nossos corações. Então, a primeira dica é que nós precisamos crer que é possível conhecer a Deus. Lá em Tiago, no capítulo de número 4, versículo 8, diz: cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vós. Então eu preciso acreditar que Deus ele quer que eu me aproxime dele. Eu preciso acreditar que Deus ele pode receber de nós podemos se aproximar dele de uma maneira que venha agradá-lo, de uma maneira que seja possível nós conhecê-lo. Então a primeira dica é creia que é possível se achegar e cultivar uma amizade, um relacionamento com o Senhor. Então o apóstolo Tiago ele nos exorta: cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos dar um passo em direção a Deus e Ele também dará um passo em nossa direção. A segunda dica, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos abrir os nossos lábios, porque a oração ela é uma expressão da nossa fé. E lá em Jeremias, capítulo de número 29, verso 13, Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, por meio da oração, por meio do clamor sincero, nós podemos achar a Deus, encontrar a Deus em meio a este mundo de escuridão. Então nós precisamos tomar essa exortação, tomar esta palavra para as nossas vidas e orar, pedir: Senhor, que Tu se revele a mim, eu quero encontrar a Ti, eu quero ver a Tua bondade em minha vida, eu quero me aproximar mais de Ti, então eu preciso orar. Essa é a segunda dica. A terceira dica é achegar-se a Ele com humildade. Eu acredito que você já deve ter se deparado com algumas pessoas que elas acreditam já saber de tudo. Elas são orgulhosas, são pessoas soberbas, são pessoas que são altivas, são pessoas que dificilmente recebem instrução. Eu quero dizer que para essas pessoas é impossível elas conhecerem a Deus, porque é necessário que os que se aproximam de Deus tenham um coração humilde, tenham um coração quebrantado. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados são os quebrantados de espírito, porque eles verão a Deus. Então, essa bem-aventurança, ela tem a ver com aquela humildade de espírito que confia, que acredita, que depende de Deus, é um quebrantamento. A Bíblia fala também em Salmo 51, versículo 17, onde ele vai falar que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Um coração contrito e arrependido Deus não desprezará. Se nós chegarmos diante de Deus com o nosso coração orgulhoso, com o nosso coração cheio de si mesmo, nós jamais iremos presenciar a face de Deus. Mas do contrário, se nós nos chegarmos humildemente, se nós
reconhecermos a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa incipiência, ou seja, que nós não conhecemos todas as coisas, nós podemos ter certeza que o Senhor irá se revelar a nós. A quarta dica que eu queria compartilhar com você é que nós precisamos ler a palavra com constância. Provérbios capítulo de número 23, versículo 12, vai dizer que nós devemos aplicar o nosso coração à disciplina e os nossos ouvidos aos mandamentos do Senhor. É necessário que nós tenhamos uma rotina, que nós tenhamos no nosso dia a dia o costume de ler a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, nós precisamos ouvir Deus através desta palavra, então é necessário que nós apliquemos o nosso coração a buscar este conhecimento da Bíblia Sagrada. E lá em Provérbios, capítulo de número 1, verso 23, a sabedoria ou as palavras do conhecimento, elas vão dizer: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus se revela em sua escritura. É a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação natural, que é a natureza, mas nós temos também a revelação especial, que é a sua palavra, que é poderosa, viva e eterna. E a última dica é nós vivermos em obediência e nós sermos guiados pela verdade. O salmista, ele exclamou em louvor à palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos ser guiados. E isso significa confiar em Deus, isso significa depender de Deus, isso significa andar em sua palavra em obediência, e assim nós estaremos na presença de Deus. Deus irá se revelar a nós, a aprovação de Deus estará sobre as nossas vidas. Então, meu amigo, que você possa seguir esses passos, que você possa colocar em prática isso que foi compartilhado. Eu tenho certeza que Deus, ele estará mais próximo de você. Deus, ele vai se revelar a você e você se alegrará nele e ele em você. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, com seus parentes, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.